Então, galera, como eu falei na aula anterior, só relembrando aqui, eu defini o conceito, dei uma ideia do que seria a energia interna. Mas não se preocupe, porque vocês estão vendo muito número, muita conta. Eu só queria que vocês entendessem isso. A temperatura, ela não é a energia. Ela me dá uma ideia de como é a energia de cada partícula. Mas para ter energia do sistema, eu tenho que ter essa equação aqui. Ou seja, é uma energia que depende da temperatura, certo? Não se preocupem muito com contas. Eu quero mais que vocês entendam os conceitos de energia interna. Até porque lá na frente, quando nós for ver as leis da termodinâmica, a gente vai ver isso incessantemente. Então, nessa aula 4, eu quero que vocês entendam um pouco de como a gente mede essa temperatura. Porque, tipo assim, eu disse que a temperatura ela é o grau de agitação médio de cada partícula. Mas, para eu fazer uma média, eu teria que saber como essas partículas, cada uma se comporta. Por exemplo, eu quero saber a média da turma. Eu tenho que saber a nota de cada um, somar e dividir. Ou seja, é um trabalho enorme. Imagina eu contar a energia de cada partícula e fazer uma média para lhe dar uma temperatura. Isso aí não teria muito aplicação. Então, como a gente mede uma temperatura? A gente vai usar esse instrumento, o termômetro, certo? O que é que vai acontecer com o termômetro? Eu sei o seguinte, eu não posso medir diretamente, digamos assim, eu vou calcular, vou medir aqui a energia de uma partícula e fazer a média delas. Não. Mas eu sei o seguinte, se eu aumento essa agitação, eu sei que esse termômetro ele vai subir, não vai? Ou seja, vamos voltar aqui para a simulação que eu tinha mostrado. Vamos retomar aqui essa simulação. Eu vou colocar aqui as partículas. Ó. Observe o seguinte, ó. Eu vou aumentar a temperatura. Ó, o sistema não está se agitando mais. Tem alguma coisa aqui que está me indicando que eu estou aumentando a temperatura. Esse líquido está sofrendo um processo chamado dilatação. É uma coisa que acontece num corpo quando eu aumento a temperatura. Por exemplo, vocês já viram em muitos cantos o chão racha. Por quê? Quando aumenta a temperatura dele, esse volume aumenta e acaba causando essa rachadura. Mas basicamente entenda isso. Se eu aumento a temperatura, eu não tenho como calcular diretamente, olhando como ela aumentou. O que eu faço é medir como esse líquido do termômetro ele subiu. Porque eu sei uma coisa, quando a temperatura diminui, o líquido ó, ele baixa. A temperatura aumenta, o líquido acontece o quê? Ele sobe. Então é através desse líquido subindo e descendo que eu consigo medir o que seria a minha temperatura. Então voltando aqui para a aula, eu vou continuar aqui fazendo as medidas. Então existem, sim, aqui eu tinha esquecido de falar que os estados físicos da matéria, eles indicam o seguinte, se a temperatura está baixa, significa que as partículas que compõem a matéria estão mais juntas. Se a temperatura está mais alta, quer dizer que elas vão se afastando. Então, cada estado da matéria, ele vai estar relacionado a uma temperatura. Por exemplo, o sólido ele está a uma temperatura mais baixa. Por quê? Essas partículas estão se movendo um pouco. Então é fácil elas se manterem juntas. Por exemplo, se tiver todo mundo quieto na sala, é mais fácil manter vocês ordenados, cada um numa cadeira. Se tiver muita agitação na sala, é mais difícil, vocês vão se espalhar. Se tiver muita euforia mesmo, vocês vão se separar ainda mais. Essa aqui é a ideia de sólido, líquido e gás. Por que eu estou dizendo isso? Porque
É nesse momento que a gente vai definir como esses físicos, que é o Fahrenheit, o Kelvin e o Celsius, eles montaram suas escalas de temperatura. Eles observaram o seguinte, que se eu aqueço o gelo, estou aquecendo o gelo, ele vai aumentando a temperatura. Só que chega uma temperatura que quando eu paro de aquecer o gelo, eu paro de mudar a temperatura dele, a gente vai discutir como a gente faz isso lá na frente, mas só aceitem isso, eu estou aumentando a temperatura do gelo de alguma forma. A temperatura dele está aumentando. Mas chega uma hora que a temperatura para de aumentar. Por quê? Porque quando o gelo chega à temperatura de 0 graus, ele começa a virar água. Ou seja, a temperatura não aumenta. Ela só vai voltar a aumentar quando todo o gelo tiver virado água, aí sim a água começa a aumentar a temperatura. Do mesmo acontece quando aumenta a temperatura da água, vai chegar a um ponto que ela vai virar gás. Mas nesse ponto em específico a temperatura não aumenta. A esse ponto, eu acho que você já deve ter ouvido, é o ponto de fusão do gelo e o ponto de vaporização da água. Ou seja, é o momento em que o sólido vira líquido e o líquido vira gás. Então, eu posso definir essa escala da maneira que eu quiser, certo? Mas os físicos, eles definiram, por exemplo, esses três, suas escalas baseadas no seguinte. Vou definir a temperatura, que é o ponto de fusão, de tal maneira. Celsius definiu em 0, Fahrenheit definiu em 32 e Kelvin definiu em 273. Por motivos históricos, eu só peço que vocês aceitem por enquanto. Depois a gente tem uma explicação melhor o porquê disso. Mas basicamente eles dividiram em 3. Cada um escolheu uma temperatura de fusão do gelo e uma de ebulição da água. De vaporização, enfim. Então, se eu quero criar uma escala, eu vou dizer, ó, o gelo funde a essa temperatura e o gelo entra em ebulição nessa. Então, meu termômetro ele está baseado nisso. Se eu fixei o 0 nisso e fixei o 100 nesse outro, quando ele estiver em 50 é quando ele tiver a metade de uma e de outra. Então, uma forma de eu medir é eu construir um termômetro. Ele vai medir a temperatura. Como eu vou fazer essas divisões e vai ter os valores, aí depende da escala. O Celsius, para construir a escala dele, se baseou no seguinte. 0 e 100. Tanto que chama às vezes de escala centígrada, né? Graus centígrados. O Fahrenheit quis botar o 100 basicamente próximo de 100 é a temperatura do corpo humano, que é 36 graus Celsius. Se vocês quiserem fazer a conversão depois, quando eu ensinar a escala, vocês veem que basicamente a temperatura do corpo é quando ele define 100 graus Fahrenheit. E o Kelvin ele definiu uma escala de modo que o zero absoluto, que a gente vai falar na escala seguinte, nas aulas seguintes, fosse zero na escala dele. Esse zero absoluto é o menos 273 graus Celsius. Não existe como você passar dessa temperatura. Aí o Kelvin quis dizer, não, essa é a temperatura menor que possa existir. Ele foi lá e definiu como zero. Bom, cada um tem seu motivo, né? Então, eu posso fazer o seguinte. Se eu quero saber quanto vale uma temperatura de uma escala para outra, a gente pode fazer uma coisa chamada proporção. Por exemplo, observe o seguinte, esse tamanho todo dividido por esse tamanho menor, ó, esse tamanho menor e esse tamanho todo, tem que ser igual a divisão desse tamanho menor por esse tamanho todo. Então, ó, C menos 0, que é esse tamanho menor, vai ser C menos 0, dividido por 100 menos 0. Pronto. Isso tem que ser igual a F menos 32, que vai dar esse tamanho, dividido por 212 menos 32, que dá esse tamanho. Do mesmo jeito para a escala Kelvin, esse tamanho dividido por esse. Aqui observe o seguinte, o que é o C? É a temperatura que eu estou escolhendo, estou medindo para a escala Celsius. Vamos supor 36 graus, que é a temperatura do corpo humano. Ah, eu quero saber quanto é isso em Fahrenheit. Como eu falei, vai dar próximo de 100.
e como vai ser ela em Kelvin. Baseado nisso, se eu quiser converter de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Kelvin, é só basicamente escolher qual conversão eu quero fazer. Vamos dar uma simplificada? Isso menos 0 é C, isso aqui dá 180, isso aqui dá 100, isso aqui dá 100. Pronto, ficou já melhorzinho. Vamos simplificar esses números de baixo, dividindo todos por 20. Cheguei na fórmula geral aqui. Se eu quero converter de Celsius para Fahrenheit, eu jogo a temperatura em Fahrenheit e resolvo essa equação. E aqui eu consigo converter, fazer a conversão entre as três escalas. Vou botar uma questão dessa na lista, que aqui basicamente é a matemática, certo? A física eu dei aqui. Entender por que eles definiram assim e o que é que eu estou medindo. Eu estou usando um termômetro, que eu escolho a minha escala, e estou medindo como essa agitação está se comportando com a medida que esse líquido sobe. Basicamente, é isso. Eu posso fazer uma conversão para uma escala qualquer. Por exemplo, estabeleça uma relação, isso aqui é um exemplo. Estabeleça a relação entre a escala Celsius e uma outra escala, na qual o ponto de fusão é 50M e o de ebulição 200M. Mesmo jeito, esse dividido por esse tem que ser igual a esse dividido por esse. Achei aqui a relação, eu peço que vocês refaçam essa conta, veja se está tudo direitinho. Mas aqui, ó, observa, eu criei uma relação entre a escala Celsius e a escala M, que é basicamente o que eu quero. Eu posso fazer isso para qualquer escala. O que eu preciso definir na hora de fazer a escala é o seguinte. É bom que eu defina nessa escala qual é a temperatura que o gelo funde e qual é a temperatura que a água entra em ebulição. Aí eu monto minha escala. Eu posso criar a escala Anderson. Sei lá, eu quero que o gelo funda a 20 graus Anderson e quero que a água entre em ebulição a 200. Não importa. O que importa é que essas escalas vão se relacionar, certo? E isso tem que ter algum significado para você, como Celsius, Fahrenheit e Kelvin deram. Bom, então essa é a forma que a gente mede a temperatura. Na próxima a gente vai ver como eu posso aumentar a temperatura, ou seja, o que é que está acontecendo para esse líquido subir? O que é que eu estou fazendo para esse líquido subir?